Vamos lá, vamos até ouvir. Você está trazendo aí os dois lados, né? E o quanto isso prejudica o Brasil, né? Porque um fala, aí é uma lambança ou é um projeto ideal, né? Vamos ouvir o que eles disseram. Quero até começar pela ministra Gleisi Hoffmann, que tem um papel importante. A Gleisi Hoffmann é a ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Ela que faz esse balanço, esse rolê aí entre o governo e o Congresso. E ela ficou muito brava desde do primeiro momento em relação a esse projeto. E ontem, essa última versão aprovada, ela chamou de lambança legislativa. Vamos ouvi-la. O governo considera esse desfecho legislativo na Câmara dos Deputados em relação ao projeto das facções criminosas muito ruim, pela forma como ele foi conduzido e mesmo pelo resultado do relatório apresentado pelo relator. O segundo relatório, da mesma forma, tirava da submissão dos governadores da Polícia Federal, mas deixava a submissão com as polícias locais. E assim foi essa lambança legislativa de apresentar 6 versões do relatório e chegar agora com essa versão que não muda essa estrutura que ele apresentou desde o início. Não muda, não vai mudar nada. O governo contra, como a gente já mostrou aqui, e vai tentar reverter isso no Senado. Bom, vamos ouvir agora o outro lado desse caso, o próprio Guilherme Derrite, que comemorou, claro, muito, né, a aprovação. Ele saiu da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para ir lá a Brasília apresentar o projeto e sai vitorioso, porque conseguiu essa aprovação importante ontem. Ele disse que o texto teve 100% à disposição para o diálogo, que ele esteve 100% à disposição para o diálogo, mas que não foi procurado por integrantes do governo federal. E acusou ainda o governo de não pensar no povo, mas em conseguir cortes para lacrar nas redes sociais. Embora tenha me colocado publicamente à disposição para o diálogo, bem como por intermédio de emissários, em nenhum momento, e eu repito, nenhum momento, recebi contato ou tentativa de conversa da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do líder do partido do presidente da República na Câmara dos Deputados ou da própria Presidência da República. Busquei diálogo com todos indistintamente, mas o governo não tinha intenção de debater um projeto para o país. Queria politizar, escolheu distorcer e atacar, preferiu criar mentiras e falsas narrativas ao invés de discutir soluções para um problema tão sério para o Brasil. Em nenhum momento pensou no povo, mas em conseguir cortes para lacrar nas redes sociais. Aliás, usando as redes oficiais do governo, diga-se de passagem. Hoje, a razão de tudo isso, para mim, é muito clara. O governo tentou impedir a evolução de um projeto porque mandou para essa casa um texto fraco e benevolente com o crime organizado. Eu lembro aqui, o diretor-geral da Polícia Federal disse que conversou com ele, né? Conversou com ele por telefone. Eu não sei se a gente pode considerar que o diretor da Polícia Federal é alguém do governo, né? Ou porta-voz do governo, né? Mas o diretor da Polícia Federal conversou com ele, ele falou isso aqui ao vivo e o Derrite mesmo falou, né? Agora ele está dizendo que ninguém o procurou. Não foi, Josias? Foi. E na véspera da votação, na noite da véspera, a ministra Gleisi Hoffmann esteve com o Hugo Motta e acertou com ele que haveria ontem, antes dessa votação, uma reunião entre o Derrite e o ministro Ricardo Lewandowski. Mas será que aconteceu essa reunião? Não, o Derrite simplesmente faltou à reunião. Sem dar nenhuma explicação, ele não foi à reunião. Então, Fabiola, há uma intoxicação de parte a parte, né? Porque sempre o contato do Derrite com o governo se dava por meio do Hugo Motta, o presidente da Câmara. Inclusive, esse contato do Derrite com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos, o Andrei Rodrigues Passos, esse contato se deu numa videochamada que incluía o Hugo Motta. Né? Uhum. Então, havia uma dificuldade de negociação. Agora, o que está na raiz disso? Essa briga entre a direita bolsonarista e a esquerda governista, petista, ela foi impulsionada pela escalação do relator, um relator errado. O Guilherme Derrite é secretário de Segurança do Tarcísio de Freitas e
ele acabou derretendo junto com o Hugo Mota e com o próprio Tarcísio, depois que tirou licença do cargo com a missão de impulsionar a candidatura presidencial do seu chefe, do Tarcísio de Freitas, e a sua própria pretensão de virar senador. E eles fizeram isso a partir da apropriação de um projeto que foi apresentado pelo governo Lula. Então, eles se apropriaram de um projeto do governo, essa proposta antifacção, para impor as suas ideias. Isso não poderia funcionar. Então, o que deveria ter acontecido pela lógica legislativa? O presidente da Câmara deveria ter escolhido um relator que fosse, que tivesse um certo distanciamento entre as duas partes. Um relator que não tivesse essa predisposição de fazer política em cima daqueles 121 cadáveres que foram produzidos naquela operação policial no Rio de Janeiro. Na origem disso tudo está aquela operação nos complexos do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Né? A origem do problema está na escolha do relator, que foi um erro. Erro, a nosso juízo, mas na visão do Hugo Mota, foi um acerto. Ele resolveu fazer um aceno para a direita bolsonarista. Ele está submetido à influência de personagens como o Ciro Nogueira, que é um entusiasta da candidatura do Tarcísio de Freitas. O Hugo Mota é apadrinhado político do Ciro Nogueira. Os dois têm uma convivência muito grande. Ele está muito próximo também do Arthur Lira. Então, ele está no lado oposto, em termos de sucessão presidencial, ele está no lado oposto ao do Palácio do Planalto. E ele permitiu que esse tema fosse contaminado dessa maneira. Agora, os dois lados não estavam com muita predisposição para o diálogo, Fabiola, o que realmente infectou essa proposta. Daí essa divisão. 6 versões de um relatório, e quem tem 6 versões não tem nenhuma, não conseguiu agradar inteiramente o Derrite, nem os seus aliados, que queriam facção igualada ao terrorismo, e nem conseguiu atender a todas as demandas do governo, que agora considera essa proposta uma lambança legislativa. Né? E estamos nós com uma proposta ruim, enviada ao Senado, e rogando aos céus para que os senadores tenham a capacidade de despiorar o texto. Se não conseguirem produzir algo que seja melhor, que pelo menos despiorem. Agora, se os senadores despiorarem, Fabiola, a proposta tem que voltar para a Câmara. Aí a Câmara piora de novo. Aí vai para o Lula, que terá a prerrogativa de sancionar ou rejeitar a lei. Muito provavelmente ele vai impor restrições ao que não concorda, então vai vetar parcialmente a lei. Aí volta para o Congresso, e o Congresso tem a prerrogativa constitucional de derrubar o veto do presidente. Aí vai para o Judiciário, porque o governo não vai se conformar se eventualmente o veto do presidente for derrubado, aí termina no Supremo. Como tudo no Brasil, a política acaba se auto-judicializando. Todos os projetos, as pessoas, tudo a porta de saída Impressionante. O Supremo Tribunal Federal. Ô, Josias, vamos ouvir o líder do governo na Câmara, porque a gente colocou a última fala aí do Derrite, ele falando que ninguém do governo quis conversar e tudo mais. O Josias falou aqui sobre os bastidores da reunião, o Derrite não apareceu na reunião marcada, e o Lindenberg Faria, que inclusive esposo marido da Gleisi Hoffmann, ele falou lá no Congresso. Vamos ouvir. Eu quero deixar muito claro, esse relator se negou a discutir com o governo. A ministra Gleisi veio aqui ontem, numa conversa com o presidente Hugo Mota, e tinham marcado 9 horas da manhã uma reunião com o ministro Lewandowski, com a ministra Gleisi, com o relator e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Depois veio o aviso que ele se recusava a ir nessa reunião. Bom, e aí é interessante ver o papel do Hugo Mota nessa história, porque ele quer sair como o grande vitorioso, né? E ele ontem falou, não, quis até falar que, olha, não é uma vitória de A ou B, e citou o compromisso com a sociedade brasileira em combater o crime organizado. Vamos ouvi-lo. Que não importa o quão doloroso seja o processo de construção, mas sim
a obra pronta que nós estamos entregando ao Brasil. Eu sei o que Vossa Excelência passou nos últimos dias, os ataques que sofreu, a sua disposição sempre em dialogar, mudou o texto quantas vezes foi necessário para que chegasse a uma versão de um relatório possível que essa casa deveria analisar e aprovar. Foi isso que aconteceu na noite de hoje. Estive ao seu lado, sempre confiei na sua capacidade, deixei claro aos membros do governo, aos ministros, aos deputados aqui, que Vossa Excelência faria um trabalho técnico. Foi isso que Vossa Excelência fez e nós estamos hoje aqui aprovando a resposta mais dura, talvez, da história da Câmara dos Deputados ao crime organizado. Resposta mais dura, obra pronta ou uma lambança jurídica? Do que estamos falando? Eu vou chamar ele para nos ajudar aqui a entender tudo isso. Ronilson Pacheco, que voltou ao Rio de Janeiro. Olá, Ronilson, bom dia, seja bem-vindo à sua casa, ao seu espaço. Bom dia, Josias, Fabiola. Quando você começou a falar em lambança jurídica, eu falei, não sou eu agora, vai ser o Mairovich. A gente tentou, só que o palmeirense está lá, se preparando. Não pode, nesse momento. Não, mas é que a gente está falando, claro, do aspecto político de tudo isso e o que representa, né, Ronilson? Mas você estava conversando aqui com o Josias, e eu acho que o ponto de partida e o olhar para tudo isso tem que ser o povo brasileiro como um todo, que é refém de todos os lados, né? A forma como a gente convive com o crime organizado, por exemplo, a manchete do UOL hoje, desde o início da manhã, é o envolvimento do Banco Master com, talvez, o crime organizado. A gente vê o crime organizado cercando, né, as pessoas e o Brasil como um todo. Então, assim, esse projeto de lei é de extrema importância. Agora, será que ele foi aprovado da maneira que ele deveria? Será que ele está realmente fechado para isso? Porque aí depois a gente vê essa lambança política. O que você achou de tudo isso? Com certeza não está, né, Fabiola? A maneira como esse projeto foi construído, debatido, sobretudo engatilhado, né, e muito motivado pela enorme tragédia no Rio de Janeiro recentemente. Tem muitas, eu considero que tem muitas pontas soltas no projeto. Claro que, guardadas as devidas proporções de detalhes jurídicos, do Código do Código Civil, etc. Tem muitas pontas soltas no projeto, fruto de debates que vieram no rastro, né, de um embate ideológico e político muito forte. Eu estava acompanhando aqui antes, né, a fala do Josias. A própria escalação do Derrite pelo Mota, eu acho que permitir esse tipo de ambiente, esse tipo de clima, abrir espaço para esse tipo de debate, de tensão, não contribui para o projeto. E eu tenho muitas dúvidas e muitos especialistas, né, de segurança pública têm uma certa frustração e dúvidas com relação a esse projeto, as terminologias criadas. É um projeto em que o que ele traz de novo é novas interpretações para velhos crimes, aumento de punição de penas. Ele não tem efetivamente proposta, não tem nada que indique que a população vai ver uma mudança significativa, né? As propostas que haviam anteriormente, frutos de muita de muita energia ideológica, muito mais do que propostas pensadas para as realidades. Eu acho interessante essa própria ideia do domínio de cidade, por exemplo, né? Que é descrito a partir de como uma facção criminosa, que nem aparece no projeto, né, como uma facção criminosa ocupa um determinado território, uma determinada cidade, de uma forma muito pontual, mas o que vive grande parte das periferias e favelas no Rio de Janeiro é um domínio violento já há muitos anos. Quer dizer, se não conseguiram... você precisa ter uma descrição desse tipo para dizer que você vai ter uma atitude mais enérgica com relação às milícias, por exemplo, que ocupam grande parte da Zona Oeste e se demonstra como um desafio muito mais complexo, porque envolve forças de segurança, envolve milícias que atuam como verdadeiras organizações paramilitares. Quer dizer, é muito mais complexo, muito mais real, muito mais concreto. E
E o Hugo Mota entrou nesse jogo a fazer a escolha do DERIT, gastar grande parte do projeto com esse debate ideológico. Então, eu acho que as expectativas são muito baixas, de que entregue muito pouco. Ele vai sofrer muitos recortes e muitas alterações e debates no Senado, com certeza, né? A gente sabe que é mais uma que cai no colo do Alessandro Vieira, e a gente sabe que ele tem muitas críticas em termos de detalhes com relação ao projeto. Então, é muito difícil imaginar que esse projeto foi construído e sai pensando na urgência e na complexidade do problema para o dia a dia, a realidade da sociedade brasileira. E de governadores. A gente também está acompanhando as repercussões entre os governadores, né? Porque, claro, os governadores também vão colocar em prática tudo isso, também quiseram participar dessa discussão. E a gente vê os governadores de direita, por exemplo, elogiando o projeto. O caso do governador Tarcísio de Freitas foi às redes sociais e fala: vitória do povo brasileiro no Congresso, a aprovação do marco legal é um passo decisivo para asfixiar o crime organizado. Acabou a impunidade. Em São Paulo e no Brasil, o recado é claro: lugar de bandido é na cadeia, diz aí o Tarcísio de Freitas. E diz, o Brasil também, ele tem uma outra postagem que ele faz: o Brasil não vai mais tolerar ver sua gente ser escravizada pelo crime. É dizer que basta, que chega, que não existirá mais espaço para quem construiu impérios de ódio e violência. Nossa, é curioso, né, Josias? O projeto, ele traz tudo isso. A forma como eles falam parece que, nossa, ele vai acabar com o crime organizado. Se endurecimento de pena fosse solução mágica, Fabíola, para combater o crime organizado, o Brasil já seria um Éden da segurança há muito tempo. Essa fórmula se repete sempre que a sociedade reclama, sempre que ocorre um fato que foge à normalidade, como aquela operação que matou 121 pessoas no Rio de Janeiro. Então, quando isso acontece, quando algo causa espanto social, quando as pesquisas mostram que há uma certa inquietação na sociedade, aí aparece alguém com essa fórmula mágica. Vamos aqui elevar as penas e isso vai resolver. Obviamente, isso não se confunde com solução. Se fosse, como disse, o país já viveria num Éden de segurança, sem a maçã proibida. E a proliferação da criminalidade no Brasil mostra que falta um plano consistente para lidar com essas facções. As facções só crescem, se organizam cada vez mais. E a necessidade de elaboração de um plano assim não orna com esse ritmo de toque de caixa que agora é avalizado pelo Tarcísio de Freitas, depois que o projeto do seu pupilo, Guilherme DERIT, passou na Câmara, e ainda falta o Senado, né? Não há nada que possa ser, por hora, celebrado pelo governador, né? Agora, se a direita bolsonarista tivesse algum bom senso e utilizasse o projeto do governo para participar de uma discussão consequente, se colocasse, de fato, o assunto da insegurança pública acima das diferenças partidárias, ideológicas e eleitorais, aí estaria até o Tarcísio, agora tem suas pretensões presidenciais, ele elevaria a estatura da sua candidatura. Agora que o governador está se rebaixando a politicagem mais reles, quando celebra isso daqui como uma grande conquista, algo que nem foi aprovado ainda, vai passar pelo crivo do Senado, né? E que, como disse, não se confunde com solução, né? Agora, é impressionante, Fabíola, porque essa manifestação do Tarcísio mostra ou expõe de forma mais clara o que está por trás da escolha do Hugo Mota quando transformou o Guilherme DERIT, secretário de Segurança de São Paulo, em relator dessa proposta. O Hugo Mota, ele chegou à presidência da Câmara num arranjo que lhe proporcionou votos da esquerda e da direita. E aí ficou, desde então, se equilibrando ali numa corda bamba, ora fazendo concessões a um grupo, ora fazendo concessões a outro. E o Hugo Mota costuma se estabacar no solo
costuma cair com a cara no chão sempre que imagina que, sendo equilibrista, adquiriu asas, ganhou asas para fazer voos solo, voos que os distanciam ou que o distanciam de um lado ou de outro, né? E aconteceu nesse caso. Ele imaginou que podia voar e, na prática, está patrocinando um arranjo precário, que agora pode ser revisto no Senado, e ele se mostra, mais uma vez, Fabiola, um presidente da Câmara menor do que as necessidades de uma pessoa que ocupa, na prática, está na linha da sucessão da presidência da República. Depois do Lula e do Alckmin, vem o Hugo Mota. Imagina o que aconteceria no Brasil se uma hecatombe produzisse uma tragédia política que transformasse o Hugo Mota em presidente da República. Devemos nós bater na madeira diariamente. Mas está lá, esse personagem precário, menor do que o cargo exigiria, na linha direta da sucessão presidencial, na linha direta do cargo de presidente da República.